Olá pessoal, tudo bem? Queria responder aqui uma pergunta que é bem frequente dos pacientes e das pessoas que vêm falar comigo no privado também, no Insta e aqui no YouTube. Se é necessário sempre a utilização de meia compressiva depois da escleroterapia, tá? Isso é um pouco controverso, alguns colegas não indicam a compressão para ninguém. Particularmente eu não vejo como correto isso, não indicar para ninguém, porque me parece muito óbvio que se o paciente tem uma variz da grossura de um dedo, se eu comprimir esse vaso, eu vou tornar menor a chance de ficar com o resto de sangue. Tem uns videozinhos aqui no canal mostrando como é que fica quando fica com o resto de sangue no vaso. A gente tem que drenar, incomoda, dói, inflama, é toda uma função, tá? Não significa que se usar meia isso não vai acontecer, mas a chance usando a compressão é menor, tá? Então, eu concordo e acho que sim, devemos usar compressão para vasos um pouco mais grossos para frente, até aqueles bem calibrosos, mas tem estudos mostrando que para vasinhos bem fininhos, aquelas varicoses, aqueles vasos que a gente tem que pegar com uma agulhinha muito fina, aquele vasinho cor-de-rosa, né, que a gente chama de aranha vascular, aquele vasinho ali, ele não tem muito benefício quando a gente indica compressão, tá? Tem que cuidar, porque às vezes o paciente só enxerga aquele vaso, mas ele tem uma nutridora mais grossa lá por baixo, mais calibrosa, que essa daí vai ter indicação de compressão, tá? Mas quando a gente está só na fase final, assim, de tratamento, que tá tratando só os vasinhos mais finos, esses vasos a gente teria que praticamente fazer um torniquete na perna do paciente para conseguir oferecer a compressão necessária para colabar, para grudar a parede, uma parede na outra desse vaso. Então, para esse tipo de vaso, não é necessário comprimir, tá? Então, por isso que às vezes lá no final, nas últimas sessões, o paciente esquece a meia, eu falo, nem precisa, não te preocupa. Mas se o paciente tiver vaso grosso, vaso mais calibroso, a indicação da meia é comprovada em estudos, reduz o risco de manchar, reduz o risco de mancha, tá? Por causa da esclero, reduz a dor no pós-procedimento, diminui a quantidade de roxos, diminui reação inflamatória, tá? Então, a compressão é importante para vasos mais calibrosos e ela é dispensável para vasos mais fininhos. Eu, particularmente, dispenso se o paciente não tem meia, não quer comprar, só tem vaso fino, né, e não quer utilizar meia. Mas eu dou preferência para usar a meia sempre que possível, independente do calibre do vaso, porque mesmo nos vasinhos mais finos a compressão reduz a inflamação e o edema pontual ali onde a gente faz, apesar de não ter função para comprimir o vaso, tá? Então é isso, se vocês tiverem alguma dúvida e eu puder ajudar, tô aí. Beijo.